Shalom, meus amados, tudo bem, meus queridos? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal, o Arauto. E nesta oportunidade eu quero compartilhar com vocês o tema de uma mensagem que, por sinal, será tema de uma das aulas da Escola Bíblica Dominical das igrejas que seguem aí a revista proposta pela CPAD, que nesse trimestre está falando sobre a batalha espiritual, e numa dessas aulas o tema trata exatamente sobre a tentação, e vai ter como referência a tentação sofrida por Jesus. Né? Então, eu quero compartilhar com vocês o que está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, o evangelista Lucas também registra este acontecimento, mas vamos nos ater ao que disse Mateus, no capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 10. Então você pode ler ali e ver que essa tentação sofrida por Jesus, ela tem algumas fases interessantes que podem e nos trazem exemplos e ensinamentos poderosos e maravilhosos, porque nós, como homens, como seres humanos, frágeis que somos, sofremos dia após dia tentações das mais diversas. E Jesus nos deixou um exemplo que, pelo poder da palavra, ele pôde vencer o tentador, mostrando que nós também poderemos, ao utilizarmos corretamente a palavra de Deus. Pois bem, o que nos chama a atenção ali primeiro é com relação ao tentador, como ele é chamado, né? É Satanás, que significa o adversário. Então nós vemos que ele se aproxima de Jesus nesta ocasião para atacar em alguns pontos em que o ser humano se mostra mais frágil e mais suscetível. Então vamos analisar alguns pontos. Eu quero que você preste atenção. Alguns consideram esta tentação em 3 níveis, como por exemplo o nível individual, o nível social e o nível cultural. Nesse caso específico, o específico de Jesus, seria esse nível, o nível individual. Portanto, o indivíduo é atacado. Neste caso, ele é atacado no corpo, ele é atacado na alma e ele é atacado no seu espírito. Então veja que Jesus, como é descrito ali no Evangelho, ele parece que sofre 3 tipos de tentações, que pode ser descrito desta forma. Ele foi tentado no corpo, ele foi tentado na sua alma e ele foi tentado no seu espírito. Então, de que forma isso pode se dar? Então, vamos ver alguns pontos, né? Então, no corpo, nós temos a questão da fome, quando, após o jejum de 40 dias, o tentador, né, Satanás, se aproximou perante ele e fez-lhe uma proposta, que ele usasse, né, o seu poder para transformar as pedras em pães e ali pudesse saciar a sua fome. Então isto pode representar o desejo humano. Veja, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Como você pode ver aí, esta tentação, ela visa colocar o desejo humano acima de qualquer coisa, sejam elas princípios, regras, valores éticos ou morais. É a doutrina pregada pelo antigo hedonismo liberal, que coloca o prazer como o bem supremo da vida. Atualmente, este prazer é trocado pela felicidade. Então hoje não se utiliza a palavra prazer, mas sim a palavra felicidade. Então não importa como você vai consegui-la, né? Os meios que você vai usar, mas o importante é você chegar a tal felicidade. É liberar os desejos do corpo. Olha, se era correto ou não Jesus usar o seu poder naquele momento, não importava. O importante é que Jesus não passasse fome e ele pudesse usar os seus poderes
a fim de obter o seu desejo e ser saciado. Outro ponto importante que você pode analisar é o desejo da alma, né? Então, o que disse o evangelista ali no capítulo 4, versículo 6? Satanás então se apresenta novamente e diz: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, né? Aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Naquele momento, se em espírito ou em corpo, a Bíblia não nos relata isso, mas o certo é que o adversário levou Jesus ao pináculo do templo. O templo ali em Jerusalém, cheio de gente toda hora, peregrinos, né, as orações, como nós vemos hoje lá, aquelas muralhas antigas, né, da cidade antiga de Jerusalém, ali sempre tem aquele movimento de orações, né, o Muro das Lamentações, de peregrinos, turistas, enfim, assim também era o templo. Então, naquele momento, o inimigo queria que Jesus se lançasse, ele seria socorrido pelos anjos e seria aclamado então como rei. Sabemos que por diversas vezes Jesus fugiu desse tipo de euforia, porque o Messias, a palavra Messias, a palavra rei, estava vinculada a um cunho político, e não era essa doutrina que Jesus veio trazer, né? Que o ungido, o Filho de Deus, veio trazer. Então o inimigo estava dizendo, olha, em outras palavras, você queres realmente ser conhecido e notado? Então pula do pináculo do templo na hora em que houver o maior número de pessoas no átrio, assim todos o verão. Especialmente se uma legião de anjos vir te segurar, te socorrer naquele momento. Olha, será uma descida, né, triunfal. Era isso que o inimigo estava tentando na alma de Jesus. Mas nós sabemos que não era isso que Jesus veio. Ele veio justamente para sofrer e para morrer. Numa certa ocasião, o próprio Pedro serviu a esse tipo de adversário de Jesus, quando disse: Senhor, que é isso? Não, o Senhor tenha dó de ti mesmo, não vá para a cruz. Olha, para trás de mim, disse Jesus, adversário que me serve de escândalo. O Senhor veio com esse objetivo de morrer. Agora, o terceiro nível dessa tentação, para nós finalizar, para você ficar meditando aí, seria o desejo do Espírito. O que disse então Mateus? Olha, o inimigo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória, e disse a Jesus: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aqui fala sobre o desejo de glória, o desejo de realização humana, de promoção, de deixar uma marca na história, de deixar uma conquista. O inimigo estava oferecendo isso a Jesus, mas Jesus prontamente respondeu a ele: chega-te, Satanás, para trás. Olha, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. Portanto, queridos, medite sobre isso, e eu espero que esta mensagem sirva de inspiração para você. Não deixe de escrever aí o seu comentário, tá ok? Um abraço, fiquem todos com Deus.